Como fazer R$ 2.000 em 30 dias no marketing digital. Mesmo que você esteja começando do zero e não saiba absolutamente nada sobre isso. Prazer, eu sou Vitor Sabac e hoje eu trabalho exclusivamente com marketing digital. E de primeira assim, talvez você pense que uma promessa de R$ 2.000 em 30 dias seja um pouco fora da realidade, pelo menos para uma pessoa que está iniciando nesse processo agora. Só que a verdade é a seguinte: se você conseguir entender exatamente as coisas que eu vou te explicar aqui nessa aula, você vai ter a possibilidade de fazer 2.000, 3.000 ou até muito mais em faturamento num período de 30 dias, assim como eu tenho feito nos últimos meses. Pessoal, essa aqui é a Bripe, uma das plataformas que eu utilizo para fazer vendas como afiliado. Se a gente colocar aqui um filtro apenas para as vendas que foram aprovadas, e eu vou colocar aqui também um outro filtro, que é para o dia que eu comecei a aplicar essa estratégia, que foi exatamente no dia 12 de janeiro, até o dia 31 de janeiro, e aqui você pode ver que nesses primeiros dias de estratégia eu já consegui R$ 1.280. Isso aqui foi um pouquinho mais da metade de um mês aplicando a estratégia. No segundo mês de 2022, eu continuei aplicando essa mesma estratégia. Eu consegui atingir mais do que os R$ 2.000 em 30 dias que eu falo aqui com vocês. Eu consegui R$ 2.611,05. Já no terceiro mês de 2022, ainda aplicando a mesma estratégia, eu consegui atingir R$ 3.811 em comissões aqui e continuei aplicando essa mesma estratégia. Se a gente pegar agora, desde o primeiro dia que eu comecei a aplicar essa estratégia até o dia de hoje, que é 26 de abril, vocês vão perceber que eu faturei praticamente R$ 10.000 e nem se completaram 4 meses ainda de estratégia sendo aplicada. Pessoal, e meu objetivo mostrando esses valores aqui, na verdade não é ficar ostentando e nem mostrando o dinheiro que cai na minha conta. Eu, na verdade, quero mostrar para vocês que eu faço exatamente aquilo que eu ensino. E também mostrar para vocês que esses valores eles são completamente factíveis. Eu não estou fazendo promessas mirabolantes aqui de que você vai ficar milionário de hoje para amanhã, milionário de hoje para semana que vem, nem nada do tipo. Eu estou falando para você o seguinte: é completamente possível você atingir R$ 2.000 em 30 dias, desde que você tenha o correto direcionamento para isso, tá certo? E afinal, como é que essa aula vai funcionar? Então, pessoal, olha, aqui eu vou ser bem objetivo e bem direto ao ponto. Eu não vou ficar explicando um monte de coisa que efetivamente não vai te levar aos R$ 2.000 em 30 dias. Eu vou explicar exatamente aquilo que você precisa saber para você dar os seus primeiros passos dentro do marketing digital e atingir sim esses resultados. E eu decidi começar explicando os conceitos básicos, e assim que você entender esses conceitos básicos, nós vamos para as estratégias custo zero, que são aquelas estratégias que você não precisa investir dinheiro para poder aplicar. E dessa forma, você já tem a possibilidade de fazer as suas primeiras vendas sem precisar investir dinheiro. Mas óbvio, você vai precisar investir o seu tempo. E na terceira parte dessa aula, eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu venho aplicando nos últimos meses e que tem me gerado de maneira consistente mais de R$ 2.000 em faturamento num período dentro de 30 dias. E detalhe, essa estratégia, ela não precisa que você apareça, não precisa que você tenha seguidores no Instagram, nem inscritos no YouTube. E a melhor parte é que ela funciona de maneira automática. Então, uma vez que você já aplicou tudo e deixou tudo pronto, essa estrutura vai rodar para você fazendo vendas automaticamente. Mas não se engane, isso aqui não é uma promessa de dinheiro fácil, isso aqui não é uma promessa de que você vai fazer dinheiro sem ter trabalho nenhum. Pelo contrário, principalmente para essa última estratégia, você precisa saber o que você está fazendo e você precisa ter um trabalho inicial sim, mas eu gosto de falar que é um trabalho inteligente. Porque uma vez que você já tem tudo pronto, essas coisas vão funcionar sem precisar da sua presença ali o tempo todo. E aí você pode dedicar o seu tempo a outras tarefas. E aí vem aquela pergunta: como foi que esse método chegou até você, Vitor? E a verdade é a seguinte: você não precisa saber de muita coisa. Eu, quando comecei no marketing digital, eu não sabia de absolutamente nada. Eu, na verdade, era estudante de engenharia civil e todos os dias, às 5h30 da manhã, eu tinha que estar no ponto de ônibus porque eu estagiava. Mas eu não estagiava aqui em Salvador, que é onde eu moro. Eu estagiava numa outra cidade. Eu tinha que ir para um lugar chamado Sauípe, que fica na cidade de Mata de São João. Se você vai de ônibus, você chega lá em mais ou menos 2 horas, 1h30. Era assim que começava a minha rotina.
rotina todos os dias, na estrada até chegar no local onde a obra acontecia. Vocês não devem conhecer Sauípe, né? Mas Sauípe é um lugar muito quente. Parece que o sol ele é mais próximo de Sauípe do que qualquer outro lugar do universo. Lá eu ficava tanto tempo, eu e minha equipe, né? A gente ficava tanto tempo exposto ao sol que quando a gente tirava o capacete no final da tarde, ficava aquela marquinha aqui do capacete, velho. Era bizarro, uma marquinha bizarra. Mas enfim, minha rotina era essa. Eu passava o dia inteiro trabalhando lá em Sauípe e voltava quando dava umas 6 horas mais ou menos para Salvador. Mas se você acha que eu voltava para Salvador e ia para minha casa, não. Como eu disse antes, eu era estudante de engenharia civil e eu tinha aula até às 10 horas da noite. Então, depois de ter passado o dia todo trabalhando, eu ainda voltava, tinha aula e apenas depois das 10 horas eu podia voltar para minha casa e só dava tempo de comer, tomar banho e dormir, porque no outro dia eu tinha que estar novamente às 5:30 da manhã no ponto de ônibus para viver aquela rotina desgastante novamente. E com o passar do tempo eu fui percebendo que essa era uma realidade que eu não queria levar para o resto da minha vida. Essa não era a rotina que eu queria viver todos os dias da minha vida. Na verdade, aquilo era muito desgastante para mim. E nem o próprio curso de engenharia civil eu tinha decidido por minha própria vontade entrar. Na verdade, eu tenho consciência de que eu fiz esse curso muito mais por uma pressão familiar do que por uma decisão minha. Enfim, eu fui levando essa rotina por mais ou menos um ano. E depois de praticamente um ano trabalhando naquela empresa, eu acabei sendo demitido. E foi nesse momento que eu comecei a perceber o seguinte: eu poderia ser o funcionário mais aplicado do mundo. Eu podia estar na empresa de domingo a domingo. Eu poderia ir manhã, tarde e noite trabalhar. E poderia dar os melhores resultados para aquela empresa. Mas tudo o que eu gero pertence à empresa, única e exclusivamente a ela. Mas se eu começasse a trabalhar para mim, todo o resultado que eu gero vai pertencer a mim e a mais ninguém. E foi logo depois desse período de demissão que eu comecei a buscar por formas de trabalhar para mim mesmo. E aí apareceu para mim a primeira vez o marketing digital. E logo de cara eu não acreditei. Para mim aquilo ali era um golpe, uma grande mentira. Para mim aquilo ali poderia ser uma pirâmide financeira ou algo do tipo, mas para mim era uma grande enganação. O ponto foi que, no final, eu decidi conhecer um pouquinho melhor sobre aquilo antes de fazer um julgamento. E pesquisando, estudando um pouquinho, de maneira bem por cima mesmo, de maneira bem rasa, eu percebi o seguinte: o marketing, ele sempre existiu. A gente sempre viu o marketing sendo feito no meio físico. A gente sempre viu propagandas em outdoors, a gente sempre viu propagandas na TV, a gente sempre viu, por exemplo, panfletos. O marketing, ele sempre existiu. O ponto é o seguinte: eu comecei a perceber que esse mesmo marketing, ele agora estava sendo feito dentro da internet. Então, se você via um anúncio antes no outdoor, hoje você vê um anúncio no Instagram. Se você via uma propaganda na TV, hoje você vê uma propaganda no YouTube antes de assistir o seu vídeo. E isso tudo faz parte do marketing digital. Eu comecei a entender que, na verdade, tudo aquilo fazia sentido. E uma vez que aquilo ali fez sentido para mim, eu decidi estudar a fundo. Porque agora que eu entendi como funciona, eu sei que isso pode dar resultado. E foi exatamente aí que eu conheci esse método. Bom, nesse período eu fui aluno das maiores referências no Brasil voltadas para marketing digital, como por exemplo, Érico Rocha, Hugo Rocha, Pedro Sobral, Thiago Tesman, Alex Vargas. Eu estudei com todos esses caras e depois de muito tempo estudando, eu entendi um método que eu poderia aplicar e de maneira automatizada gerar resultados. Pois bem, eu fiz isso, tive os meus resultados, tá? E por que agora eu decidi compartilhar essa informação? Primeiro motivo, porque eu já tive meus resultados e eu não vou aqui ensinar algo que na verdade eu não sei fazer. E o segundo motivo, que para mim é ainda mais importante, é o seguinte: eu sei que você do outro lado aí provavelmente pode estar estudando algo que você não gosta, pode estar trabalhando numa área que você não gosta, você pode estar vivendo uma rotina que você não quer viver. E você faz isso tudo porque você não consegue enxergar uma outra possibilidade. E eu quero mostrar para você
aqui que há sim uma outra possibilidade. Eu literalmente quero ser a pessoa para você que eu não tive lá atrás. Eu queria que alguém tivesse me mostrado essa oportunidade lá atrás para eu poder agarrar. Mas você está nesse vídeo, você está tendo a oportunidade de ver isso aqui e você decide se você segue ou se você não segue. E se você até agora não conseguiu perceber a oportunidade que está diante de você aqui nesse momento, você não precisa acreditar em mim. Eu vou te mostrar agora o que os maiores veículos de imprensa falam sobre o mercado digital aqui no nosso país. O unicórnio de Minas Gerais, Hotmart, recebe aporte de 735 milhões de reais. E para quem não conhece, a Hotmart é uma das principais empresas voltadas para o marketing digital aqui no nosso país hoje. Outra notícia: pandemia consolida a tendência de crescimento de vendas na internet. Segundo o levantamento, mais de 10 milhões de brasileiros passaram a comprar pela primeira vez na internet durante a pandemia. E quem já tinha o costume passou a comprar produtos diferentes. Em outras palavras, essa notícia está dizendo o seguinte: quem não comprava passou a comprar. E aqueles que já compravam, compraram mais. Outra notícia: o investimento global em marketing digital deve crescer 14,7% em 2022. Perceba que não é um investimento do Brasil exclusivamente, é um investimento global, ou seja, é um investimento mundial. O mundo está voltando os olhos para o mercado digital exatamente agora, nesse momento. Então, a oportunidade aqui, ela é gigantesca. E como funciona, afinal, o mercado digital? Para entender isso de maneira bem simples, eu vou trazer um exemplo aqui que você já conhece, que é o exemplo de uma empresa física. Digamos que uma empresa, ela é dona de uma loja, e essa loja vende colares, brincos, pulseiras, anéis, enfim, vende os produtos dela. O que é que essa loja precisa para conseguir fazer vendas? Ela precisa atrair pessoas para dentro de sua estrutura. Assim, algumas dessas pessoas vão comprar nessa loja. E quanto mais pessoas essa loja consegue atrair, maior é a probabilidade de fazer vendas. Tá certo? E essas pessoas estão saindo efetivamente de onde? Muitas delas vão estar saindo de casa, indo para a loja, outras vão estar saindo do trabalho, indo para a loja, outras vão estar saindo da faculdade, indo para a loja, muitas vão estar passando na rua, acharam a loja interessante, decidiram entrar e de repente fizeram uma compra. E tá certo. O que é que isso tem a ver com marketing digital? Olha, marketing digital, ele funciona basicamente da mesma maneira. Nós temos as empresas online, as empresas que funcionam no ramo digital. E essas empresas têm o quê? Lojas? Não, elas têm páginas de vendas. Entenda que a página de vendas é um site que é direcionado específico para vendas. E essas páginas de vendas fazem exatamente o quê? Elas têm os produtos, elas vendem e-books, cursos online, treinamentos online, aplicativos, e elas podem também vender produtos físicos, mas esse aí é um papo que a gente vai ter um pouco mais na frente. Sendo mais específico aqui, nós estamos tratando de infoprodutos. O que são os infoprodutos? Produtos de informação. Então a gente tem, por exemplo, livros digitais, que são os e-books, são produtos de informação. E para essa página de venda fazer vendas, ela precisa atrair pessoas para dentro de sua estrutura, exatamente como uma loja física faz. E assim, ela vai fazer uma venda e outra. E quanto mais pessoas ela consegue atrair, mais dinheiro essa página de vendas vai gerar. Tá certo. E agora vem um detalhe que pouquíssimas pessoas percebem. De onde estão saindo todas essas pessoas que estão indo para páginas de vendas? E aí eu vou ser bem específico aqui com você. Olha, se você enxerga redes sociais apenas como ferramentas de entretenimento, mude a sua visão a partir de agora, porque as pessoas saem principalmente do Instagram, do YouTube, do Facebook, do próprio TikTok. Então, assim, as redes sociais, elas são ferramentas maravilhosas de entretenimento? São. Mas elas também são ferramentas poderosíssimas de vendas. Agora vamos entender a parte prática. Hoje as principais plataformas de vendas online são Hotmart, Eduz, Monetize e Bripe. E vamos aqui para a tela do computador para a gente já conseguir entender como é que essas plataformas funcionam. Olha, algumas delas vão vender produtos físicos e produtos digitais, e outras vão vender apenas produtos digitais. No caso da Hotmart e da Eduz, nós vendemos apenas produtos digitais. Já na Monetize e na Bripe, nós conseguimos vender produtos digitais
e produtos físicos também. Os produtos digitais são aqueles que eu já tinha mencionado antes com vocês, cursos, treinamentos, e-books, etc. E os produtos físicos podem ser encapsulados, cremes, etc. E vamos entender como é que funcionam essas plataformas por dentro. Aqui eu vou estar utilizando sempre a Hotmart como base, mas todas as outras plataformas funcionam exatamente usando a mesma lógica. Então, aqui do lado, no canto esquerdo, nós temos um menu para que a gente consiga navegar pela plataforma, e nesse menu aqui a parte principal é essa de mercado, que é onde a gente está aqui agora, é o mercado de afiliação. É exatamente aqui que você vai encontrar todos os cursos que estão hospedados, todos os treinamentos, os e-books, etc. Aqui você já tem disponível para visualizar vários produtos diferentes. Em cada produto aqui você tem algumas informações. Essa estrelinha aqui, ela está indicando a avaliação desse produto. Essa avaliação ela vai variar de 0 até 5. Essa avaliação quem faz são os clientes que consomem esse produto. Já aqui nós temos a temperatura do produto. Essa temperatura ela vai variar de 0 até 150 e é ela que vai indicar se o produto está vendendo bem ou não. Aqui embaixo nós temos a nossa comissão para cada venda que a gente faça do produto. E um pouquinho mais embaixo aqui, nós temos o preço máximo do produto. Isso significa o quê? Que caso eu consiga vender a oferta de R$ 97,00 desse produto aqui, a minha comissão em cima disso vai ser de R$ 56,00. Entendemos quais são as plataformas e entendemos quais são os produtos. Agora, como nós fazemos vendas nessas plataformas? E basicamente nós temos 3 maneiras de fazer vendas. A primeira, como produtor. O produtor é a pessoa dona daquele curso que está hospedado na plataforma. A segunda maneira é sendo coprodutor. A coprodução, ela nada mais é do que uma sociedade. Então, digamos que um educador físico quer criar um curso voltado para a sua área de educação física. E ele sabe das aulas e sabe explicar muito bem aquilo tudo. Só que ele não sabe criar um site, ele não sabe fazer vendas, ele não sabe nada sobre marketing. Então, ele precisa se juntar a alguma pessoa que tenha essas habilidades e que saiba fazer essas coisas para que eles dois façam um curso juntos, hospedem na plataforma e passem a vender. Então essa relação ela será uma relação de coprodução. Já a terceira forma de vender, na minha opinião, para os iniciantes é a melhor forma que você tem, é sendo um afiliado. E o afiliado nada mais é do que um vendedor. Então o afiliado, ele simplesmente vai solicitar uma afiliação para esses produtores e esses coprodutores, e caso a afiliação seja aceita, eles podem fazer vendas e ganhar comissões em cima disso. E quais são as principais vantagens de ser afiliado? A primeira delas são as comissões. As comissões para afiliados aqui no digital, elas são altíssimas. Tem produtos que têm comissões que chegam a 80% do valor total da venda. A segunda boa característica dos afiliados é que eles não precisam criar um produto. Basta eles solicitarem a afiliação. Caso eles se tornem afiliados de um produto, é só fazer a venda. É muito simples. Um outro ponto também muito bom de você ser afiliado é que você não precisa dar suporte. O suporte é uma preocupação que o produtor e o coprodutor vão ter nos produtos deles, mas você, sendo afiliado, só precisa se preocupar em fazer as vendas. E o quarto e último ponto, que para mim é o mais interessante de todos, é a possibilidade de você poder fazer escalas nessas vendas e automatizar esses processos. Mas isso é um papo que a gente vai também deixar mais para frente. Por enquanto, entenda que essas são as formas de você vender e que, sendo um afiliado, você tem muito menos responsabilidades em relação às outras formas. Tá bom, Vitor? E se eu quiser ser um afiliado, o que é que eu preciso fazer? Primeira coisa que você precisa saber é que é gratuito. Então você não precisa fazer nenhum pagamento, não precisa fazer nada, é só fazer uma solicitação que você se torna afiliado de algum produto. E aí você tem 3 tipos de afiliação. Afiliação aberta ou afiliação por um clique. Você tem a afiliação fechada e a afiliação
afiliação oculta. A afiliação aberta é aquela que você clica e imediatamente já se torna afiliado daquele produto. A afiliação fechada é aquela que você clica e vai enviar uma solicitação para o produtor ou para o coprodutor e você só se torna afiliado depois que eles aceitarem você como afiliado. E a afiliação oculta é uma afiliação que ela não fica visível na plataforma para você. É uma afiliação que você precisa receber um convite para se tornar afiliado. E eu vou solicitar uma afiliação aqui na prática para vocês já entenderem exatamente como é que funciona. Aqui eu primeiro clico no produto que eu quero me afiliar e a segunda coisa que eu preciso fazer é clicar aqui. Perceba que essa aqui é uma afiliação aberta ou então afiliação por um clique. Basta eu clicar aqui, aceitar os termos de uso e agora eu já sou afiliado. E assim que eu me torno afiliado, eu recebo o que são chamados de links de divulgação. E esses são exatamente os links que eu vou divulgar para que eu possa fazer vendas e receber comissões. E quais desses links todos aqui eu preciso divulgar? Eu preciso divulgar o link das páginas de vendas. Então, esse link aqui, ó, https://go.hotmart.com/ esse código aqui é o meu link de afiliado. É esse link que eu preciso divulgar para fazer vendas e receber minhas comissões. Essa parte final aqui do link, ó, que fica depois dessa última barra, é um código e esse código ele é único. Cada afiliado vai ter um código próprio. Ele funciona como se fosse um CPF. É através dele que a Hotmart sabe que a comissão daquela venda pertence a você. E um ponto que você precisa estar atento é o seguinte: você vai divulgar este link aqui. Só que este link, quando você põe na barra de pesquisa aqui, tá vendo? Colei e dá Enter, ele redireciona para um outro link. Ele vai redirecionar para a página de vendas do produtor. Se você divulgar esse link aqui redirecionado, você não vai receber a sua comissão. Você precisa divulgar aquele primeiro link. Tome bastante cuidado com isso, porque isso é um erro bem comum dos afiliados iniciantes. E caso você cometa esse erro e fizer alguma venda, você simplesmente não vai receber comissão por aquilo ali. Uma outra coisa que você precisa entender aqui é o funcionamento de cookies. Digamos que um cliente, ele acessou a página de vendas de um produto através da sua indicação, ou seja, através do seu link de afiliado. A partir do momento que ele fez esse acesso, ele vai receber uma marcação, e essa marcação ela é feita através dos cookies. E para que serve essa marcação afinal? Digamos que essa pessoa que acessou a página de vendas não fez a compra ali naquele momento. Ela olhou a oferta, mas decidiu que não estava no momento de compra dela e ela simplesmente ignorou naquele momento. Mas depois de alguns dias, ela decidiu comprar aquele produto. Só que dessa vez, ele acessou aquela mesma página de vendas pelo link do produtor e fez a compra por lá. Como aquele usuário estava marcado com os seus cookies de divulgação, você vai receber uma comissão por isso. Os cookies têm um prazo de validade. Eles podem ter 30, 60, 90 ou 180 dias. Mas também tem cookies que não têm esse prazo de validade e eles são chamados de cookies de duração infinita. Eles ficam ali no aparelho da pessoa para sempre, desde que a pessoa não faça nenhuma limpeza nos dados daquele aparelho. Mas resumindo aqui essa história, então nós temos um cliente, esse cliente acessou a página de vendas do produto através do seu link de afiliado e por isso ele ficou marcado com o seu cookie de afiliado. Ele não fez a compra naquele momento, mas depois de um tempo ele decidiu comprar, só que dessa vez ele acessou a mesma página pelo link do produtor. O que aconteceu nesse momento? Ele recebeu a marcação de cookies do produtor também. E aqui você vai entender um conceito. As marcações dos afiliados se sobrepõem às marcações dos produtores. Por isso que os afiliados recebem a comissão neste caso. Tá certo. E se na verdade se tratassem de dois afiliados, como é que isso ia ser distribuído? Vamos lá. Digamos que esse cliente acessou a página de vendas pelo link de um afiliado
afiliado, ou seja, pelo link do primeiro afiliado, decidiu não fazer a compra. E depois de alguns dias, ele entrou no link de um segundo afiliado e fez a compra por lá. Quem é que recebe a comissão nessa situação? Aqui, você precisa entender uma coisa chamada tipos de comissionamento. E basicamente nós temos três. O tipo de comissionamento por primeiro clique, por último clique e por múltiplos cliques. O comissionamento por primeiro clique vai dar a comissão para o primeiro afiliado, porque o primeiro link a ter sido utilizado foi o link dele. O comissionamento por último clique vai dar a comissão para o segundo afiliado, pois o último clique foi dado no link daquele afiliado. E se for por múltiplos cliques? Bom, neste caso, o comissionamento será dividido entre os dois afiliados. Então, pessoal, aqui a gente já está chegando na parte das estratégias. Só que antes de você começar a pôr a mão na massa e entender como funcionam essas estratégias, você precisa entender só mais 4 conceitos. E o primeiro deles é o conceito de nicho. Nicho nada mais é do que o segmento de mercado que você quer atuar. Como assim? Você pode querer atuar na área de entretenimento, você pode querer atuar na área de gastronomia, desenvolvimento pessoal, de educação, de idiomas. Então, o nicho é a área que você vai querer atuar. E eu separei aqui para você os 4 maiores nichos. Esses são os 4 nichos que têm mais demanda atualmente no mercado. E são eles, os nichos de relacionamento, hobbies, dinheiro, saúde e beleza. Esses aí são super nichos. Eles são muito grandes e a demanda dentro deles é muito grande. Então fica aqui o meu conselho, caso você não tenha ainda uma ideia direito do que você quer seguir, você pode tentar seguir por esses super nichos. E lembre, dentro desses super nichos existem os sub-nichos. Por exemplo, dentro de relacionamento, você pode ter o sub-nicho de como ter um bom casamento, como conseguir conquistar um namorado ou uma namorada. Dentro do nicho de dinheiro, você pode ter os sub-nichos de investimentos, finanças. E dentro do nicho de saúde e beleza, você tem, por exemplo, os sub-nichos de micropigmentação, de maquiagem, de automaquiagem. E dentro do nicho de hobbies, você tem vários outros sub-nichos também, como, por exemplo, aprender a tocar violão, aprender a desenhar, aprender a dançar. E existe um universo dentro de cada nicho desse. O outro conceito que você precisa entender é o conceito do avatar. Muita gente chama também o avatar de público-alvo. Ele é o público com o qual você está se comunicando. Então, esse público ele tem uma idade específica, ele tem um gênero específico, ele tem áreas de interesse específicas. Por exemplo, se você estiver se comunicando com um público de 25 anos, você vai falar de uma forma, você vai se comunicar de uma forma. Mas se o seu público ele for um público um pouco mais idoso, de 65 anos, você vai se comunicar de uma forma completamente diferente. E o terceiro conceito é o conceito de tráfego. Tráfego nada mais é do que a habilidade de trazer pessoas para dentro das suas páginas, de conseguir fazer essa movimentação de pessoas. E aqui você tem duas formas de fazer tráfego: a forma paga e a forma orgânica. O tráfego pago, ele funciona quando você paga para a plataforma para que seu conteúdo apareça para aquela pessoa. Por exemplo, quando você está no YouTube e aparece aquela propaganda de 5 segundos que você tem que pular depois, aquela propaganda ali é um anúncio pago. Portanto, tem alguém pagando para o YouTube para que aquele anúncio ali apareça para você. Essa é uma forma de fazer tráfego pago. Outra forma, você já esteve rolando o seu feed no Instagram alguma vez e certamente você já viu que algumas vezes aparecem os anúncios com as pessoas falando: clique no botão de saiba mais, arrasta para cima e tal. Aqueles anúncios também são anúncios pagos. Então tem alguém ali atrás fazendo tráfego pago para que aqueles anúncios apareçam para você. Já no tráfego orgânico, você depende muito mais do algoritmo. Como assim? Você vai depender do algoritmo entregar os conteúdos que você está criando para aquelas pessoas. Então você não tem garantia nenhuma de que seu conteúdo vai aparecer, mas é uma forma também de gerar tráfego. Então, pessoal, resumindo, tráfego é a habilidade de você trazer pessoas para algum local específico, é você ter a movimentação de pessoas. Lembra no exemplo que eu dei lá atrás da loja que atraía pessoas para dentro dela? Ela estava fazendo tráfego com essas pessoas, ela estava fazendo com que essas pessoas trafeguem pela estrutura dela. Quando você fala de uma rua, por exemplo, poxa, essa rua está tendo muito tráfego. O que é o tráfego? É a movimentação ali de carros que tem naquela rua. Pois é, aqui no marketing, quando
Quando a gente fala de tráfego, a gente fala dessa mesma movimentação, só que não é de carros, é uma movimentação de usuários, é uma movimentação de pessoas. E para finalizar, existe o conceito de copywriting. Copywriting é justamente a habilidade de você conseguir se comunicar de maneira persuasiva. E por isso até eu prefiro não chamar de copywriting, porque quando você fala copywriting, você remete apenas à parte escrita. Só que a comunicação, ela é muito mais do que a escrita. Ela pode ser uma comunicação em vídeo, como eu estou fazendo aqui com você. Então eu prefiro falar comunicação persuasiva. É a capacidade de você utilizar gatilhos mentais, de você se comunicar mesmo de maneira persuasiva. E aí eu trouxe dois exemplos aqui nos slides para vocês. Digamos que você tem um anúncio e o anúncio aparece lá, curso de inglês. E aí vem o seu concorrente e fala o seguinte: seja fluente em 1 ano. Perceba que o anunciante que ofereceu seja fluente em 1 ano, ele está sendo muito mais persuasivo com a audiência do que a pessoa que simplesmente fala curso de inglês. O anunciante que traz essa promessa de seja fluente em 1 ano, ele está chamando a atenção daquela pessoa, está às vezes tocando numa dor que aquela pessoa tem. A pessoa pode ter estudado 8 anos num curso de inglês e até hoje ela não é fluente. De repente vem esse cara e promete que você vai ser fluente em 1 ano. No mínimo, vai te gerar curiosidade para clicar no anúncio dele. Isso é uma forma de ser persuasivo. E agora vamos para a parte das estratégias. E a primeira estratégia que eu vou ensinar para vocês, ela é orgânica, ela é custo zero. E ela é uma estratégia de venda direta através do tráfego orgânico. Essa estratégia consiste em você gerar tráfego e imediatamente fazer uma oferta para essas pessoas que estão chegando nas suas páginas, nos seus vídeos, enfim. E eu vou trazer aqui um exemplo prático disso aqui acontecendo. E aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro do próprio Instagram. Perceba que essa pessoa aqui, ela fez um Instagram de nicho, voltado para o nicho de corte de cabelo. Essa pessoa, ela tenta ter uma comunicação persuasiva aqui na bio dele. Ele deixa o link de afiliado aqui dele também. E perceba, é um Instagram que ele mostra cortes de cabelo, dá dicas de cortes de cabelo. E se você perceber, todo o tráfego que ele consegue gerar aqui, ele tenta ser persuasivo para que as pessoas cliquem aqui no link de afiliado dele. E aí quando a gente clica, onde a gente para? Numa página de vendas de um curso de cabeleireiro. Se você clicar, você vai perceber aqui que você vai cair numa página da Hotmart. Então, é bem simples essa estratégia. E aí, quem acabar comprando esse curso, essa pessoa recebe uma comissão. Um detalhe também dessa estratégia que essa pessoa usou é que, perceba, ela não precisa aparecer. Em momento nenhum aqui, você sabe a quem pertence essa página. Ela simplesmente posta dicas e posta diferentes cortes de cabelo aqui, diferentes estilos. Então, é basicamente assim que funciona. Um outro exemplo aqui, esse canal aqui no YouTube, ele é um canal que fala sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Perceba também que ele não aparece nos vídeos, essa pessoa não precisa aparecer. Ela simplesmente fez aqui um vídeo falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, e essa mão também que está fazendo o desenho nem é a mão dele, é uma mão também de um programa, um software que faz isso para ele. E perceba que aqui na descrição, essa pessoa colocou o link de afiliado dela também. Então, pensa aí, com um tráfego de mais de 1 milhão de pessoas vendo esse vídeo, é bem provável que alguém tenha feito alguma compra aqui no link de afiliado dele. Essas são duas formas de você fazer vendas diretas. Então, pessoal, uma outra forma de você fazer vendas sem precisar investir dinheiro é fazendo criação de listas. E o que seria essa criação de listas, afinal? Vamos de novo para a tela do computador. Imagina que eu trouxe aqui outra página do Instagram que utiliza essa estratégia de criação de listas. Perceba que aqui o dono dessa página, ele dá dicas para pessoas que querem viajar para Nova York. Ele basicamente fala sobre a cidade de Nova York, os lugares que você pode viajar, restaurantes, hospedagem, etc. E ao invés de colocar o link de afiliado dele aqui, ele fez diferente. Ele colocou uma espécie de Linktree que
é um link que te leva para vários outros links. E qual é a lógica daqui? A lógica é você capturar o contato da pessoa que chegou até esse local, por exemplo, pelo WhatsApp, que é o caso dele aqui, ó, grupo de WhatsApp sobre Nova York. Então ele captura o contato das pessoas que têm esse interesse, ele gera relacionamento lá no WhatsApp com essas pessoas e ocasionalmente vai oferecer algum dos produtos dele. Por exemplo, esse e-book aqui. Esse e-book aqui, ele está sendo vendido por essa pessoa. Ó, Guia de Bairros de Nova York. Isso aqui é um e-book que a pessoa paga e tem acesso. Então, essa é uma outra forma de você fazer vendas também, criando listas. E essas listas, elas têm que ser de WhatsApp sempre? Não, você pode criar listas no Telegram, listas de e-mail, você pode fazer listas das mais diversas formas possíveis. E pessoal, essa estratégia de criação de lista consiste basicamente em você trazer pessoas, só que você não vai fazer vendas para essas pessoas de maneira imediata. Você vai tentar pegar o contato delas de alguma forma. Nesse caso, a gente viu que o contato ele era capturado pelo WhatsApp. Então, quando as pessoas eram direcionadas lá no WhatsApp, provavelmente o dono desse Instagram ou a dona desse Instagram salvava o contato dessas pessoas e pedia para que essas pessoas também salvassem o contato dela. E lá no WhatsApp, essas pessoas iam recebendo dicas diárias sobre aquele nicho específico. E à medida que o tempo vai passando e você vai dando dicas sobre aquele nicho, vai explicando para aquelas pessoas, vai gerando valor, as pessoas elas tendem a cada vez mais confiar em você. E entenda uma coisa, se essas pessoas quiserem fazer alguma compra, elas vão comprar na mão de quem elas confiam. Então se você faz ali de vez em quando a oferta do seu e-book, ou então você faz uma indicação como afiliado, a tendência dessas pessoas comprarem de você é maior. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona a estratégia 2K30D, tá certo? Que é a estratégia que me gerou mais de R$2.000 em faturamento em 30 dias de maneira consistente. E essa estratégia ela consiste na venda direta para o fundo do funil utilizando tráfego pago no Google Ads. Você já sabe aqui o que é uma venda direta e você já sabe também o que é tráfego pago. Agora você precisa entender o que é o fundo de funil e o que é o Google Ads. E para que você entenda o que é o fundo de funil, a gente vai entrar no conceito de funil de vendas. E o funil de vendas vai indicar se aquele grupo de pessoas está interessado ou não na minha oferta. Vamos pensar aqui em um curso de inglês, por exemplo, Inglês com a Gringa. Esse é o nome de um curso. Então, as pessoas que estão no topo do funil, elas não têm interesse nenhum em curso de inglês, elas nem sabem provavelmente que existe esse curso de inglês chamado Inglês com a Gringa. Essas pessoas que não têm interesse se localizam no topo do funil. As pessoas que estão localizadas no meio do funil são todas aquelas que têm uma intenção de compra, mas essa intenção de compra não é tão específica assim. Então, basicamente, são aquelas pessoas que pesquisam no Google por curso de inglês, por exemplo. Elas têm até um interesse em aprender inglês, só que o interesse delas não é tão específico. Por quê? Elas podem fazer o curso de inglês do Inglês com a Gringa, mas elas também podem fazer qualquer outro curso de inglês. Elas não estão sendo muito específicas. E já no fundo do funil, nós temos aquelas pessoas que fazem pesquisas exatamente sobre aquele produto que você está divulgando. Então, se você divulga o curso Inglês com a Gringa, o pessoal do fundo do funil vai pesquisar no Google Inglês com a Gringa. Curso Inglês com a Gringa. Inglês com a Gringa, curso. Elas vão utilizar termos parecidos com esse e que tenham uma intenção de compra muito grande. E nesta estratégia aqui do 2K30D, a gente não vai divulgar para o pessoal de topo de funil, a gente não vai divulgar para o pessoal do meio do funil. Nós estamos interessados nas pessoas que já têm essa intenção de compra, que é o pessoal do fundo do funil. E na prática, como é que isso iria funcionar? E para isso, eu separei aqui exatamente esse curso Inglês com a Gringa, que está hospedado aqui na Hotmart. As pessoas que estão no fundo do funil, como eu falei antes, vão pesquisar exatamente o nome do curso aqui na barra de pesquisa do Google. E aí elas vão dar
Enter. E quando eu dou Enter fazendo essa pesquisa aqui, olha só o que é que aparece para mim. Um anúncio, 2 anúncios e 3 anúncios. Você sabe o que isso significa? Que tem alguém pagando para o Google e dizendo o seguinte: toda vez que alguém pesquisar inglês com a gringa, eu quero que meu anúncio apareça para essa pessoa. E essas pessoas que estão fazendo esses anúncios aqui, elas são o quê? Elas podem ser os afiliados. E é aí que entra toda essa estratégia. Você, como afiliado, caso você seja um afiliado do curso Inglês com a Gringa, você pode divulgar aqui no Google toda vez que alguém pesquisar por esse curso. Agora tem um detalhe. Eu estou utilizando esse curso apenas como exemplo, porque esse curso não permite que você utilize essa estratégia. Ele diz claramente que não quer que os afiliados façam tráfego no Google Ads para o fundo de funil. E como é que eu sei disso? Simples. Aqui nas regras de afiliação do curso, ela deixa aqui bem claro, ó, proibido anunciar no Google com palavras-chave com o nome do produto, do produtor ou do canal. Ele ainda traz exemplos aqui, ó, Inglês com a Gringa, Lécio Alvino e Brasicana. Então, já sabemos que esse produto aqui não podemos fazer a divulgação. Então, nosso trabalho seria buscar produtos que permitam. Então tá, você já entendeu mais ou menos como é que funciona essa estratégia, até porque ela é bastante simples. E a ideia é essa mesmo, eu mostrar essa estratégia e mostrar o quão ela é simples de ser aplicada. Resumindo aqui, nós temos aquele funil de vendas, temos as pessoas que estão no meio do funil e as pessoas que estão no fundo do funil. O seu objetivo é divulgar apenas para as pessoas que estão no fundo de funil. E você vai gerar esse tráfego através do Google. E a ferramenta que faz esses anúncios através do Google é uma ferramenta chamada Google Ads. Então, como você está fazendo uma venda direta, você vai mandar esse público de fundo de funil diretamente para a página de vendas do produto. E que produto é esse que você vai utilizar? É qualquer produto? Não, é um produto que permita este tipo de divulgação. E aí, pessoal, é o seguinte, até aqui você já tem exatamente o mapa que você precisa para ter os seus primeiros resultados. Eu gosto de fazer uma comparação com um pirata que está procurando por um tesouro. Se você oferecer para esse pirata uma camisa que vai fazer ele não sentir tanto calor na caminhada dele, ele vai achar muito bom, aquilo vai ter valor para ele. Se você oferecer, sei lá, um tênis que vai fazer ele caminhar mais rápido, aquilo ali também vai ter muito valor para ele. Mas em algum momento ele vai chegar no meio do caminho e vai falar assim: e agora? Eu vou para a esquerda? Eu vou para a direita, eu sigo reto, eu sigo que caminho para encontrar o meu tesouro? Então, perceba que a coisa mais valiosa que esse pirata pode ter é o mapa, e não a camisa, e não o tênis. Uma vez que ele tem o mapa e que ele sabe exatamente o caminho que ele precisa seguir, ele simplesmente vai seguir. Se ele tiver o tênis, ele vai mais rápido, mas se ele não tiver esse tênis, ele chega no mesmo lugar. Se ele tiver a camisa, ele chega um pouco mais confortável, mas também se ele não tiver a camisa, ele chega no mesmo lugar. E é exatamente isso que você tem aqui agora. Você tem o mapa que você precisa para ter os seus primeiros resultados utilizando tráfego pago. E caso você não queira investir dinheiro nenhum, eu já te entreguei também lá atrás outros 2 mapas para você utilizar como tráfego orgânico, sem investimento. Então, o que você precisa, você já tem aqui na sua mão. Basta você pegar e aplicar. E eu já vou te adiantar, este tipo de conteúdo aqui, mostrando a estratégia, o macro, de maneira clara, como eu estou te dando aqui, você não vai encontrar tão facilmente na internet. Na internet, você vai ver várias pessoas oferecendo para o pirata a camisa, o tênis, mas eles não vão oferecer para você de maneira tão clara o mapa que você precisa seguir para atingir os seus resultados. Então, pega essas informações aqui, vá atrás do que você precisa e tenha os seus primeiros resultados. Isso aqui está gratuito para você. Então, até esse momento aqui da aula, eu estou me comunicando com 2 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que viu a oportunidade, entendeu como é que funciona o mercado digital por dentro, percebeu aqui que existe uma oportunidade gigantesca, mas por algum motivo decidiu não querer seguir por esse caminho. E para você que pensa dessa forma,
tudo bem, siga o seu caminho e eu desejo sucesso para você. Eu agradeço, inclusive, por você ter ficado até aqui nesse ponto da aula. Mas não é com você que eu quero conversar agora. Eu estou conversando com o segundo tipo de pessoa. E esse segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que assistiu a aula até aqui, viu a oportunidade e quer agarrar com unhas e dentes essa oportunidade de trabalhar com o mercado digital, que quer realmente fazer dinheiro através desse mercado aqui que tem um mundo de possibilidades. E é com você que eu estou me comunicando agora, nesse momento. Para você que quer aprofundar nesse conteúdo, para você que quer aprofundar os seus conhecimentos, entender ainda mais como é que funciona e realmente fazer dinheiro através do mercado digital, eu tenho uma recomendação para fazer. Aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar um link de um treinamento chamado Vivendo e Vendendo. Esse treinamento ele vai dar a possibilidade de você sair do absoluto zero e fazer as suas primeiras vendas no mercado digital. Esse treinamento ele é focado para você que já é afiliado e não conseguiu aí fazer suas primeiras vendas, ou então para você que não sabe absolutamente nada sobre marketing digital e quer trabalhar com isso. E aí você vai se questionar em relação ao seguinte: se eu tentar fazer tudo sozinho, tentar procurar as informações na internet, aplicar as coisas que eu aprendi aqui com você, será que eu consigo realmente ter resultado? E eu vou ser bem sincero com você. Você consegue sim ter resultados. Você não precisa fazer um treinamento de marketing digital, você não precisa fazer um curso de marketing digital para conseguir fazer vendas online. Isso aí eu te garanto. Mas aí eu quero também te fazer uma provocação. Se você quisesse aprender a tocar violão, você precisaria necessariamente fazer um curso de violão? Não. Se você quisesse aprender a falar inglês, você precisa necessariamente fazer um curso de inglês? Também não. Se você quiser aprender a cozinhar, você precisa necessariamente fazer um curso de gastronomia ou alguma coisa do tipo? Também não. Então qual é a vantagem de você fazer um curso, de você ter um professor? A vantagem é que o tempo que você levaria para fazer as coisas sozinho é muito grande. Então, enquanto você, sozinho, ia aprender as coisas durante, sei lá, 1 ano, 2 anos até ter resultado, com um professor, com um treinamento específico, fazendo um curso, você tem a possibilidade de, ao invés de fazer as coisas em 1 ano, você faz em 1 mês, quem sabe em 1 semana. Comigo, inclusive, foi assim. Eu levei mais ou menos 5 meses, 6 meses para fazer a minha primeira venda. E se eu tivesse um direcionamento mais adequado, um caminho mais claro para seguir, certamente eu teria feito minha venda nas primeiras semanas, quiçá nos primeiros dias. Então, a grande vantagem de você fazer um treinamento é justamente essa encurtada no tempo que você leva até atingir os seus resultados. E é por isso que eu recomendo o treinamento Vivendo e Vendendo. E agora eu abri aqui a tela do meu computador para te mostrar tudo que você vai aprender aqui por dentro, com a tela do meu computador aberta, mostrando aqui os módulos para você. Nos módulos iniciais você vai aprender aqui, eu deixei uma surpresa para você na primeira aula, nem era para eu mostrar isso aqui que era uma surpresa, né? Mas você vai ter as boas-vindas, eu vou dar aqui meus contatos para suporte, caso você precise tirar dúvidas, etc. Você vai ter um caminho. Que caminho é esse? É o caminho que você vai trilhar até conseguir ter os seus primeiros resultados. A gente tem um caminho muito bem definido, você não vai simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito, não. E eu vou explicar como é que vai funcionar o nosso curso. No módulo 2 eu vou trazer aqui os pilares do seu negócio. E logo aqui nesse módulo eu vou trazer uma das coisas mais importantes para mim, que é o pilar da integridade. Tudo o que você fizer vai ser baseado no pilar da integridade. Se aquilo não for íntegro, ou seja, se aquilo não for honesto, não faça, não tem por que você fazer. Então, tudo aqui no nosso treinamento, tudo aqui no nosso negócio vai se basear no pilar da integridade. Módulo 3 eu vou mostrar para você a oportunidade que está aqui na sua frente, que talvez você ainda não tenha percebido, mas eu vou te mostrar por que a internet pode ser tão lucrativa, por que a internet pode ser tão promissora para você. Conceitos iniciais. Aqui eu começo realmente a dar os conteúdos voltados para marketing. Isso aqui é a base de marketing. Eu vou dar introdução, tráfego, avatar, copy, nicho, Roma, landing pages, vou explicar para você o que é o afiliado, como é que funciona aqui o marketing de afiliados e logo em seguida a gente já vai pôr a mão na massa no módulo 5, onde eu vou abrir a tela do meu computador, como eu estou fazendo aqui agora, e eu vou mostrar para você na tela da Hotmart como você deve fazer tudo para se tornar um afiliado.
Antes de mais nada, para você se tornar um afiliado, é gratuito. E é justamente isso aqui, esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Cadastro, mercado de afiliados, avaliação, temperatura, ticket, comissão, ou seja, tudo o que a gente precisa aqui para se tornar um afiliado eu mostro para você com a mão na massa. E agora a gente vem para um dos diferenciais aqui do nosso curso. Em outros cursos você vai perceber que as pessoas explicam a comunicação persuasiva simplesmente com gatilhos mentais. Pega e cospe os gatilhos mentais aqui na sua cara e acha que assim você vai ter resultado. Sendo que na verdade a coisa é muito mais profunda do que isso. A comunicação persuasiva eu separei em 3 módulos diferentes. O primeiro, eu vou explicar aqui qual é a importância, vou dar uma introdução para você aqui sobre comunicação persuasiva e eu vou te mostrar um pouquinho de neuromarketing, como é que o nosso cérebro funciona de acordo com determinados estímulos, ou seja, por que tem momentos que é melhor a gente falar de uma forma e momentos que é melhor a gente falar de uma outra forma. E eu vou trazer essa introduçãozinha aqui para você, falando de comunicação persuasiva, na parte 1. No nosso segundo módulo de comunicação persuasiva, aí sim eu entro aqui com os gatilhos mentais, mas eu não simplesmente te mostro essa porrada aqui de gatilhos mentais, não. Eu explico também quando você deve usar, por que você deve usar, como eles funcionam, como é que o nosso cérebro vai reagir ao gatilho mental, como é que o nosso cérebro vai reagir a esse estímulo do gatilho mental. E a gente vai aprender isso tudo aqui no nosso módulo 2 de comunicação persuasiva. E finalizando aqui nosso módulo de comunicação persuasiva, você vai aprender uma coisa que impede o seu cliente de fechar as compras com você. Ou seja, mesmo você sabendo da comunicação persuasiva lá, da parte 1, da parte 2, tem um detalhezinho que se você não souber, infelizmente você provavelmente não vai ter resultados. E essa coisa se chama objeção. Quando ela aparece, o seu cliente não compra por causa dela. E você precisa aprender a quebrar, a matar essas objeções. Existem 2 tipos diferentes aí de objeções que podem aparecer para você, e dentro desses 2 estilos existem várias outras objeções. Então eu vou trazer para você alguns exemplos dessas objeções e vou mostrar como é que você traça uma estratégia para quebrar objeções. Por quê? Porque quando você quebra objeções, você vende. Então, eu vou mostrar aqui para você as estratégias, como elas vão surgir, mais um diferencial aqui do nosso curso, conteúdo que quebra objeções. Isso aqui é uma técnica que eu desenvolvi estudando, aplicando, errando e acertando. Então é uma coisa que provavelmente em outros cursos ninguém vai te ensinar, porque é uma coisa exclusiva aqui do Vivendo e Vendendo, é uma coisa que eu desenvolvi. Então, mais um diferencial aqui para você. São conteúdos que realmente quebram objeções. E aqui por último eu vou trazer o efeito colateral desses conteúdos, o que é que esses conteúdos eles podem fazer com você, como um efeito colateral, uma coisinha a mais aí que eles podem trazer para você. Se você acha que acabou por aqui, ainda tem mais uma coisa que também é diferencial no nosso curso aqui do Vivendo e Vendendo, e essa coisa se chama vendas. Em outros cursos, as pessoas podem acabar falando de vendas de uma maneira muito simples, muito por cima, sabe? Alguma coisa muito específica, de um momento específico, que na verdade não vai te trazer resultado. E se você não sabe ainda, venda é o que pode definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Pensa aqui comigo, se você é um profissional autônomo, dentista, nutricionista, engenheiro, uma pessoa que presta serviços, você precisa vender o seu serviço, senão você não consegue tirar dinheiro. Se você é uma empresa, você precisa vender. Se você tem clientes, você precisa vender para esses clientes. Então, vendas é uma das principais coisas que vai determinar se você vai ter resultados ou não. E eu trago aqui mais 2 módulos de vendas. O módulo 1, eu vou explicar a técnica de vendas. Eu vou te explicar como é que funciona um funil de vendas, vou mostrar aqui um processo de vendas por dentro. Eu vou mostrar para você que existem etapas de consciência ali dentro desse processo de vendas e eu vou te explicar como é que você vai abordar cada tipo de cliente. E é aqui que as pessoas se confundem e acham que vendas é um processo de lábia, quando na verdade você vai fazer isso aqui de maneira técnica. A depender do momento que o seu cliente tiver, você vai se comunicar com ele de uma maneira diferente. E é isso que eu explico nesse primeiro módulo. No segundo módulo de vendas aqui, eu vou mostrar para vocês alguns estilos de vendas, mais um diferencial do nosso curso, porque isso aqui eu também não encontro em outros cursos por aí. Então eu vou explicar para vocês aqui alguns estilos de vendas. Vendas ativas, vendas passivas, vendas diretas, vendas indiretas. Eu vou fazer aqui uma comparação entre vendas diretas e vendas indiretas para você conseguir entender quando é que você vai utilizar cada uma e eu vou te explicar por fim aqui um negócio chamado vendas consultivas. Então aqui nesse momento,
Quando você chegou nesse módulo 10 aqui, você já está pronto para começar a aplicar tudo o que eu te ensinei. E aí a gente vai começar com as nossas estratégias. É a estratégia que realmente vai colocar dinheiro no seu bolso. Então aqui na nossa primeira estratégia, eu vou te mostrar como é que você consegue fazer vendas no WhatsApp sem precisar investir um único centavo. Aqui eu vou trazer um passo a passo para você seguir, identificando grupos de pessoas, identificando problemas, produtos. Aqui eu vou te ensinar a escolher o produto correto para você divulgar. Eu vou ensinar você a fazer uma abordagem, a fazer uma conexão com aquela pessoa. Eu vou trazer um script de vendas pronto, outro diferencial aqui do nosso curso. Eu trago um passo a passo aqui de um script de vendas para você pegar e aplicar. Além disso, eu trago uma dica extra aqui no final dessa aula e por fim eu vou te ensinar a fazer um remarketing lá no WhatsApp, mais uma vez, sem precisar investir nada. Essa estratégia aqui é custo zero. Seguindo mais adiante no nosso curso, eu vou ensinar você a fazer esse mesmo estilo de vendas aqui no Instagram. Eu vou te mostrar que no Instagram você pode correr o risco de tomar um bloqueio, mas para você não tomar um bloqueio, eu criei essa aula aqui chamada Anti-Block. É uma aula onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para que você não tome bloqueios dentro da plataforma do Instagram. Além disso, eu vou te explicar como é que funciona o algoritmo por dentro. Eu chamei essa aula de cérebro de algoritmo. Por quê? Porque a partir daqui, você vai começar a raciocinar como se o seu cérebro fosse um algoritmo. Você meio que vai fazer uma engenharia reversa. Eu explico a teoria e logo em seguida eu explico a prática. Eu abro a tela do meu computador e aplico aquilo ali que eu estou te ensinando. E aqui a gente vai utilizar um script pronto para você utilizar lá no Instagram também. Essas duas estratégias aqui são custo zero. São estratégias para você pegar, aplicar e começar a ter os seus primeiros resultados. E nessa última aqui é uma estratégia que você vai ter a possibilidade de escalar um pouco mais o seu negócio, ou seja, você vai ter a possibilidade de fazer várias vendas de uma vez só, que é fazendo a parceria com influencers. Eu vou te explicar o passo a passo que você tem que fazer aqui para fechar uma parceria com influencer. E antes que você imagine aqui que o influencer precisa ter 100 mil, 10 mil seguidores, funciona com pessoas que têm 1000 seguidores, funciona com pessoas com 500 seguidores, funcionou comigo quando eu tinha 98 seguidores. Então isso aqui é uma coisa que funciona de maneira técnica, não é de acordo com a quantidade de seguidores que você tem. É de acordo com a técnica que você usa e eu trago a técnica aqui dentro. Como você pode ver aqui, o Vivendo e Vendendo é um curso 100% digital, ou seja, as aulas ficam gravadas 24 horas por dia para você. Você pode acessar nos dias normais da semana, no feriado, nos fins de semana e de madrugada, de manhã, de noite, quando você quiser, porque as aulas estão aqui gravadas para você consultar o momento que você quiser. Você pode repetir essas aulas quantas vezes você quiser. E você terá aqui direito a 1 ano de acesso ao meu treinamento, sem falar em um outro detalhe que é também um diferencial aqui desse treinamento. Eu vou fazer um desafio aqui para você, pesquise qualquer outro curso de marketing digital aí na internet. Todos eles trazem garantias de 7 dias. E dizem que essa garantia de 7 dias ela tá ali porque eles confiam demais no produto deles. Só que na verdade essa garantia de 7 dias ela é exigida por lei. Ainda que essas pessoas não confiassem no produto delas, elas teriam que dar essa garantia de 7 dias. E eu confio no meu produto. Então eu não vou simplesmente fazer o que a lei manda de dar 7 dias de garantia. Eu decidi aumentar a garantia, trazer uma garantia estendida aqui para você. E eu poderia dar 14 dias aqui tranquilamente para você. Só que eu confio muito no meu produto. E eu tinha também a opção de dar 21 dias de garantia incondicional para você. Sabe o que aconteceu? Eu decidi não dar essa garantia e decidi fazer ainda melhor. Eu vou dar 30 dias de garantia incondicional para você entrar no curso, acessar todos os módulos, porque todos os módulos vão ficar liberados a partir do momento que a compra for confirmada. Então você terá 30 dias de garantia para acessar todo o meu conteúdo e decidir depois se você vai continuar ou não. Então, use essa garantia, pesquise outros cursos aí de marketing digital, de marketing de afiliados aí no mercado. Eu quero que você me mostre qual é o curso que dá 30 dias de garantia
incondicional. E se isso tudo aqui faz sentido para você, eu ainda deixei opções de pagamento facilitado. Você pode parcelar aqui essa compra em até 12 vezes no cartão. Chega de conversa, a oferta está dada, você tem duas opções. Ou você vai embora e tenta fazer tudo sozinho e quebra a cara várias vezes e gasta dinheiro, investe errado e tal, ou então você pega o caminho das pedras aqui comigo no Vivendo e Vendendo. E para você garantir a sua vaga, é só você clicar no botão que está aqui abaixo desse vídeo. E se você estiver assistindo pelo YouTube, vai ter um link na descrição. Clique no botão que está aqui abaixo desse vídeo agora. Não perca essa oportunidade. Grande abraço!